Oi, pessoal, graça e paz. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Seja bem-vindo novamente ao canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós daremos continuidade ao estudo que nós estamos fazendo da carta aos Gálatas, né? Ou Epístola aos Gálatas, quando Paulo escreveu aos Gálatas. Nós vamos hoje finalizar o capítulo 4, ok? A nossa aula é de número 13, porém nós estamos finalizando o capítulo 4 do livro de Gálatas. O livro de Gálatas tem 6 capítulos, então nós já estamos aí finalizando o 4, ok? Bom, espero que vocês tenham tido uma semana abençoada por Deus, né? Apesar de todas as provas, né? Todas as situações difíceis que no dia a dia aparecem nas nossas vidas. Nós temos que permanecer firmes, permanecer fiéis, nós temos que dobrar nossos joelhos, nós temos que orar, nós temos que buscar do Espírito Santo de Deus uma direção, né? E a palavra de Deus, como diz o Salmo 119, a palavra de Deus, ela seja o que? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? Que a palavra de Deus possa iluminar os meus caminhos e que o Espírito Santo de Deus possa ser a pessoa que vai orientar as nossas vidas através da palavra, tá? E, pessoal, eu sei que tem bastante pessoas aí chegando ao canal agora, né? Gospel Tech 316. Nós estamos aqui no estudo aos Gálatas. Porém, eu comecei a gravar as videoaulas em 2020, né? Então já são quase 4 anos aí que eu estou gravando quase todas as semanas as videoaulas. Então nós já temos aqui no canal Gospel Tech outros estudos. E eu queria rapidamente, né, mostrar para vocês que estão chegando agora como que vocês poderiam ver na minha playlist do canal esses outros estudos, ok? Então vou colocar aqui, navegador, aí, beleza. Então pessoal, aqui nós estamos no YouTube, certo? Então você vai ter o seu YouTube aí, seja no computador ou seja no celular, né? Aí você vai na barrinha aqui em cima, se você ainda não está inscrito no meu canal, né? Se tiver inscrito, você vem aqui nas inscrições, né? Você tem aqui no canto esquerdo, na barra lateral esquerda, os canais que você é inscrito, você acha aí Gospel Tech 316 Alessandro Moraes. Ou se não, você vem aqui em cima na barra pesquisar e digita, ó, Gospel Tech TSH 316. Ele vai trazer, certo? Alessandro Moraes, Gospel Tech 316, que é o meu canal de estudos. E aí, você estando no meu canal, você vai clicar em cima do nome aqui, Alessandro Moraes. Ele te direciona para o canal, ok? E aqui você vê que tem um botão da playlists, ok? Então, se você clicar na playlists, ele vai te mostrar os cursos que eu já deixei gravado aqui, ok? Então, o primeiro curso aqui foi o curso de Alicerces Firmes, que é da criação do mundo, né, até Cristo, ou seja, do livro de Gênesis até os Evangelhos de Cristo. Então, é um curso de 50 aulas, um curso aí onde você vai aprender em ordem cronológica sobre a Bíblia, desde Gênesis até os Evangelhos, né? Então é da criação até Cristo. É um ótimo curso para quem está iniciando, principalmente agora no caminho da palavra de Deus. Depois eu gravei esse curso de escatologia, né? Que é um curso onde a gente vai estudar os acontecimentos, o que vai acontecer nos últimos dias. Então, escatologia. Perdão, pessoal, tive que beber um gole d'água aí que minha voz já estava falhando aqui, né? Estava engasgando. Então, esse curso de escatologia quer dizer o quê? Logia, estudo, né? E escato é os últimos acontecimentos. Então, é um curso
e vai abranger o que vai acontecer nos últimos tempos, né? E lógico que envolve aí o livro de Apocalipse, tá? E depois eu comecei a ministrar, a ensinar as cartas paulinas, né? Que são cartas paulinas? As cartas que o apóstolo Paulo, né? Ou outras pessoas entendem como São Paulo, escreveu às igrejas. Então, já tem aqui o curso completo de Efésios e tem o curso completo do livro de Romanos, tá? Então, se você entrar aí na playlists do canal, do Gospel Tech 316, você já vai ter 4 cursos completos, né? Que é Alicerces Firmes, Escatologia, Efésios, Romanos. E agora nós estamos aí no curso da carta aos Gálatas, ok? E tudo, né, pessoal, de graça, você não paga nada, não tem que pagar nada, 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 tá? É só realmente você ter fé na palavra de Deus, você crer e você estar disposto, né, a você dedicar pelo menos aí 30, 40 minutos por semana, né, nem por dia, né, por semana, para estar assistindo às aulas e aprendendo mais da palavra do Senhor. Agora, se você quiser ver os outros cursos, né, quiser ter interesse em aprender mais da palavra de Deus, você pode ver todos os dias aí, que tem praticamente aqui, se você for pegar os 4 cursos completos aqui, tem mais de 150 aulas já, né, gravadas. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Vamos voltar aqui para nossa aula de hoje, né? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade aí no que Paulo está ensinando aos Gálatas. Ele está ensinando o quê? Que o verdadeiro evangelho é somente Cristo, tá? Para você conquistar não, que a gente não conquista nada, né? Mas para nós sermos salvos pela graça de Deus, só precisa o quê? Eu ter fé em Jesus Cristo, eu ter fé na palavra de Deus, ok? Eu crer que Jesus, que é Deus Filho, ele veio a esse mundo e ele, através do sacrifício na cruz, pagou toda a minha dívida com Deus, tá? A nossa dívida com Deus é através do quê? Dos nossos pecados, né? A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, como nós somos todos pecadores, nós merecemos morrer. E quando fala morrer aqui, não é a primeira morte, que é a nossa primeira morte física, né? Que todos nós passamos ou vamos passar pela primeira morte física. Quando fala morrer, é a morte espiritual, né? É você realmente perder a sua salvação, porque nós cremos que depois dessa vida, né, dessa primeira vida que nós vivemos aqui, quando a gente enfrentar a primeira morte, nós seremos ou teremos, nós temos 2 portas, né, 2 caminhos a seguir. Ou nós estaremos salvos e viveremos eternamente novos céus e nova terra com Jesus Cristo, ok? Ou nós seremos jogados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, né? Então, quem vai me julgar? Quem vai te julgar? É algum homem? Não. Quem vai nos julgar é somente aquele que é o justo juiz. O Senhor Todo-Poderoso é Deus. É Deus quem vai nos julgar, ok? Mas a palavra está aí. Nós estamos aprendendo a cada dia a palavra de Deus e ela nos ensina, ok? Que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar, porque ele é o único que pagou o preço dos nossos pecados. Então é isso que Paulo está ensinando aos Gálatas, que eles não precisam voltar a querer obedecer às leis judaicas para poderem serem salvos. Eles teriam que continuar crendo no evangelho que Paulo ensinou a eles, o evangelho de Cristo, o evangelho que diz que nós somos escolhidos de Deus, nós somos separados e a graça e a misericórdia de Deus está sobre nossas vidas e através do sacrifício de Jesus nós somos salvos. As nossas boas obras são simplesmente consequência daquilo que nós estamos nos tornando a cada dia através do aprendizado da palavra de Deus e através do Espírito Santo de Deus que ministra em nossas vidas, né? O Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos ouvidos, ele nos orienta. Então, eu preciso do quê? Eu preciso da fé, eu preciso da palavra de Deus, que é a Bíblia, e eu preciso do Espírito Santo para me orientar, para me ensinar, para me dizer o que a palavra de Deus quer que eu faça. E não as leis, seguir as leis judaicas.
E como nós já aprendemos aqui nas lições anteriores com o apóstolo Paulo, a lei ela é santa e ela é perfeita. A lei, ela demonstra o quanto Deus é santo, o quanto Deus é perfeito. Mas, pelo contrário, a lei revela o quanto nós somos pecadores, o quanto que nós não conseguimos obedecer todas as leis. Então, a lei para nós serve para saber o quanto Deus é santo e para também sabermos o quanto nós somos pecadores. E assim, a lei para nós é um tutor. É uma pessoa que vai nos levar até quem? Até aquele que pode resolver o nosso problema. Qual o nosso problema? Os pecados. Quem pode resolver nossos pecados? Jesus Cristo. Ok? A graça, a misericórdia de Deus. Então a lei serve para nos conduzir, primeiro para nós entendermos que nós somos pecadores e que por nós mesmos nós não conseguiríamos ser salvos. Então ela nos conduz até Cristo. E aí nós vamos entender que Cristo morreu por nós. E Cristo deu todo o seu sangue naquela cruz pelas nossas dívidas. E aí, crendo nisso e crendo em Cristo Jesus, nós seremos salvos, ok? Então é isso que Paulo vem ensinando em todo esse livro de Gálatas. E no final do capítulo 4, que nós vamos ver agora, tá? Ele vai continuar falando sobre obedecermos às leis e sermos escravos, ou nós obedecemos o que? Ao Espírito Santo de Deus e sermos livres. Ele vai utilizar, né, o exemplo dos dois filhos de Abraão, de Ismael e de Isaque. O filho com a concubina, Agar, né, a serva de Sara, Agar, e o filho da promessa, que foi Isaque, que foi o filho da velhice de Abraão com Sara. Ok, pessoal? Vamos estar orando, né, depois dessa introdução, para nós darmos início realmente aos nossos textos aqui. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo que tu és, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, tu és o Alfa, o Ômega, o início e o fim, ó Pai. Tu és aquele que nos criou, tu és aquele que nos formou, tu és aquele que nos escolheu, é aquele que nos abençoou, Pai, ainda no ventre das nossas mães. Ainda quando nós não estávamos nem no ventre das nossas mães, o Senhor já tinha sonhado conosco, o Senhor já tinha nos escolhido, Pai, para sermos teus filhos, ó Deus. E a cada dia das nossas vidas, o Senhor continue cuidando de nós, ó Pai. E a cada dia o Senhor continue nos dando saúde, paz, alegria, fé, esperança, Deus. Que a tua palavra realmente fique gravada, Senhor, em nossos corações. Fique entalhada, Senhor, em nossos corações, para que nós possamos ter conhecimento, Pai, que nós possamos ter ciência dela. E que assim, ó Pai, o teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, nos orientando a cada dia, Senhor. Que esse seja um momento prazeroso de aprendizado da tua palavra, Senhor. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vamos lá então. Nossa aula de hoje, aula número 13, né? Alegoria das duas alianças, ok? É isso que nós vamos ver hoje aí na lição. Então, os próximos 11 versículos, né, que nós iremos ler, está do 21 até o 31 do capítulo 4 de Gálatas, né? Eles contêm o quê? Um elaborado argumento da história dos dois filhos de Abraão, como sendo tipos das duas alianças. Em mais uma prova de que a liberdade é o caráter essencial da vida cristã, tá? Então, o caráter essencial da vida cristã é a liberdade e não a escravidão. Não nós ficarmos presos às leis, mas sim termos conhecimento da palavra, um desafio, né? Ter um conhecimento da palavra de Deus e viver em santidade e liberdade, através da orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Então o apóstolo Paulo aplica a história da nação de Israel natural, né? Alegoricamente ao Israel espiritual. Então ele vai fazer essa comparação. O que é o Israel natural e o que é o Israel espiritual. E apenas faz isso remontando a sua origem no tempo dos patriarcas. Então ele vai lá atrás, na época de Abraão, um dos patriarcas de Israel, para poder fazer essa comparação entre o Israel natural
e o Israel espiritual, né? E vai traçar, desde aí, os primeiros inícios da separação entre o quê? A lei e a promessa, né? Entendemos que a lei ela veio somente depois de Abraão, lá com Moisés, ok, pessoal? Então, na época de Abraão, não existia ainda a lei, mas mesmo assim, Paulo vai começar a traçar, a partir de Abraão, essa separação entre as duas coisas. Então, a mesma história já havia sido alegoricamente tratada por Filo. Quem que era Filo? Um erudito judeu do primeiro século, né? Radicado em Alexandria, no Egito. Porém, o tratamento que Paulo deu a essa alegoria é diferente, né, daquele que Filo apresentou. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai além daquilo que Filo enxergou, né? Porque Paulo ele vai introduzir um novo elemento que Filo não tinha conhecimento, que é Jesus Cristo, que é a nova aliança, né? Jesus, a nova aliança, tá? Então nós vamos ler agora os versículos, capítulo 4 de Gálatas, do 21 ao 31. E diz assim a palavra do Senhor: Escutem-me, vocês que pensam que precisam obedecer às leis judaicas para serem salvos. Por que vocês não aprendem o verdadeiro significado dessas leis? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. E não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava. Mas o bebê da mulher livre só nasceu mediante promessa. Ora, essa história verdadeira é uma ilustração das 2 alianças que essas mulheres representam. Uma aliança procede do Monte Sinai, da lei, está representada por Agar, né? O Monte Sinai foi onde Moisés recebeu as leis, as tábuas das leis. Os que pertencem a esta aliança nascem escravos, nascem debaixo da lei. Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo da atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com todos os seus filhos, né? Agar era escrava de Abraão, né? Ela servia a Sara, mulher de Abraão, então ela era escrava. Então, o que representa o filho de Agar? Abraão teve um filho com Agar, mas representa a escravidão, porque Agar era uma escrava. Mas a nossa cidade-mãe é a Jerusalém celestial. Não é a Jerusalém natural, é a celestial. E ela é livre. Continuando. Pois está escrito: agora você, mulher sem filhos, pode se alegrar. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos do que a mulher que tem marido. E vocês, irmãos, são os filhos prometidos por Deus, tal como foi Isaque. E assim, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido do Espírito. Ou seja, Ismael, que era filho de Agar, perseguia Isaque, filho de Sara, filho da promessa. E a mesma coisa está acontecendo agora. Olha só, pessoal. Que palavra tão atual, né? A mesma coisa está acontecendo agora. Entretanto, o que dizem as Escrituras? Mande embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava jamais será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas filhos da mulher livre, ok? Então, Paulo finaliza aqui o capítulo 4 de Gálatas, né, com essa comparação, com essa alegoria entre o filho de Agar, escrava, né, Ismael, e o filho da mulher livre, de Sara, Isaque, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aí é essa figura de linguagem que Paulo usa, né? Não São Paulo, como Jesus usava bastante também. Então, essas coisas são, como diz aí, alegóricas, né? Como ele diz no versículo 24.
Estas coisas são alegóricas, ou seja, são para comparações. Então, na Bíblia, nós encontramos o uso de figuras de linguagem por parte de seus escritores, com o propósito de fazer entender a revelação de Deus, né? Então, nós precisamos compreender esses recursos que os editores, né, que os escritores utilizavam, para quê? Para nós apreciarmos a mensagem bíblica. Então, essas alegorias, essas comparações, elas servem para quê? Para nos dar um melhor entendimento daquilo que Deus quer nos ensinar através da palavra. Então, as figuras de linguagem, ou seja, quais são elas? Analogias, metáforas, alegorias, têm o propósito de explicar a realidade através do quê? De semelhanças, através de similaridades, correspondências, comparações e imagens, né? Então, essas figuras de linguagem servem para fazer algumas comparações do que nós conhecemos, do que nós vivemos no nosso dia a dia, para podermos entender aquilo que Deus quer nos ensinar. Tanto é que Jesus, né, ele ensinava muito por parábolas, tá? Então, as parábolas continham muitas figuras de linguagem. Então, tudo isso tem o objetivo do quê? De trazer ao nosso conhecimento o que se encontrava ou o que se encontra o quê? Oculto, né? Ou seja, nós não temos conhecimento ainda e através desses aprendizados da palavra de Deus, através dessas comparações, dessas alegorias, vem trazer ao nosso conhecimento aquilo que nós não conhecíamos. Então, ao nós interpretarmos o texto com figuras de linguagem, com auxílio, né, das figuras de linguagem, o apóstolo não nega o seu caráter histórico, apenas informa que o seu sentido não se esgota com tal visão puramente histórica. O que ele está querendo dizer aqui nesse último texto aqui que nós lemos? Existiu realmente a história, né, de Abraão com Agar, seu filho que ele teve com a escrava, né, que foi Ismael, e Abraão com Sara, e teve o filho da promessa, Isaac. Existiu, era algo histórico realmente. Mas ele pega essa história e faz o que com ela? Monta uma comparação, monta uma alegoria para trazer naqueles dias e nos dias atuais para a gente, para nós entendermos melhor o que é sermos filhos da escravidão, ou seja, queremos viver debaixo da lei, e o que é sermos filhos livres, tendo como Deus o nosso paizinho querido. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ok, pessoal? Então, pessoal, é por isso que podemos dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, né? Então, Coríntios 13, 1 Coríntios 13, versículo 12, Paulo diz o quê? Vemos como em espelho, obscuramente, conhecemos em parte. Então, nós não conhecemos toda a verdade ainda, né, que será revelada a nós, mas conhecemos em parte. Então, as figuras de linguagem revelam o fato de que há muitas coisas na realidade, além de nossa compreensão humana. Então, nesse texto de hoje, né, a alegoria tem a ver com o quê? Com família. Pais, mães, filhos. Então, Deus é o nosso pai, nosso Abba pai, nosso paizinho querido. E nós somos o quê? Os herdeiros. Não somos escravos, mas filhos da promessa, filhos do milagre. Pois Abraão e Sara não podiam ter mais filhos humanamente falando. Por quê? Quem conhece a história, né, de Abraão e Sara, Abraão recebeu a promessa que teria um filho. Porém, se passaram vários e vários anos e ele não tinha ainda esse filho com Sara, que era sua esposa, porque Sara era estéril, não podia ter filhos. E aí, Sara então falou: olha, para que se cumpra a promessa que foi feita a você, eu vou te dar a minha serva, a minha escrava, que era Agar, e você vai ter o filho com ela. E aí Abraão, né, se deitou com Agar, teve o filho com ela, que é Ismael, porém não era o filho da promessa ainda. Foi um filho que nasceu naturalmente. E depois, né, de mais ou menos 14 anos,
quando Abraão e Sara já tinham mais de 100 anos, então veio o filho da promessa. Então você imagina, mesmo naquela época, um homem e uma mulher de 100 anos de idade poder engravidar e ter filhos. Então foi algo realmente espiritual, foi algo milagroso, ok? Por isso que Isaac é o filho da promessa, é o filho do espiritual e não do natural. Então o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar é o quê? É que Deus é como um pai para nós. Então, para muitas pessoas, às vezes, isso não ajuda, né? Pai. Por quê? Porque há muitas pessoas que nunca tiveram um bom pai. E há outras pessoas que não são também um bom pai. Mas, mesmo não tendo um bom pai, nós podemos imaginar como é um paizinho querido, um bom pai. Um bom pai, ele faz o quê? Ele ama e cuida do seu filho. Ele tem interesse pelo seu filho, ele cuida, ele quer o bem do filho. E faz tudo, qualquer coisa para quê? Para proteger, para ensinar, para instruir, para salvar, né? Mesmo que muitas vezes o filho dê trabalho, o filho às vezes não quer obedecer, o filho não merece, mas mesmo assim, o filho nunca vai deixar de ser filho. E o bom pai vai continuar sempre amando e querendo cuidar, querendo o bem do seu filho. Então essa primeira parte, né, só para nós entendermos a figura de linguagem que Paulo utiliza aí nesse texto. E a segunda parte é a lição, né, que a gente precisa aprender. Então, de tudo que nós lemos dessa parte de Gálatas, o que nos resta aprender é o seguinte: vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Né? Está ali no versículo 28. Vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Então, isso significa que não somos filhos da escrava. Portanto, não somos escravos. Paulo está falando à igreja de Cristo. Ele mandou essa carta à igreja de Cristo. E hoje nós somos a igreja de Cristo. E Paulo continua no versículo 29 dizendo que, assim como no passado o filho da carne, da escrava, perseguia o filho da promessa, né? O filho do espírito, a mesma coisa acontece ainda hoje. Então, naquela época, Ismael, filho de Agar, da escrava, perseguia, né, Isaac, o filho da promessa de Sara. E Paulo fala que a mesma coisa acontece ainda hoje. Acontecia naquele tempo, e Paulo escreveu a carta aos Gálatas, e acontece no nosso tempo hoje. E vai acontecer muito mais, queridos, tá? Essa perseguição vai acontecer muito mais. O apóstolo Paulo teve que usar o texto do Antigo Testamento para combater as ideias de seus oponentes que faziam sua exegese errada, seu entendimento da palavra de Deus errado. E aí vem a pergunta, né? Vocês que querem viver debaixo da lei, vocês não ouvem a lei? Né? Como está no versículo 21. Vocês querem viver debaixo da lei, mas vocês não entendem para que a lei foi dada. O mais importante que ler e ouvir a palavra é o que? Entendê-la. Então não basta a gente simplesmente abrir a Bíblia e ler ela. Ou não basta simplesmente a gente ouvir alguém falando. Nós temos que entender a palavra de Deus. O que Deus está nos ensinando, o que Deus está trazendo para nós. Né? Então, para nós aprendermos, nós temos que ir o quê? Além da letra. Né? Nós precisamos de alguém para nos ensinar. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Bom, e por último, os paralelos, né? Que traz, né, de paralelo no texto bíblico aqui de Gálatas que nós lemos. Então, esses pontos de paralelismo que são extraídos, né, com alguns detalhes, podem ser entendidos ou exibidos da seguinte maneira: igreja judaica e a igreja cristã. A serva, que era Agar, e a mulher livre, que era Sara. O filho da serva, Ismael, e o filho da mulher livre, Isaac. O nascimento natural sobre a carne, né, que é um nascimento normal, e o nascimento sobrenatural, que é o nascimento da promessa. O Monte Sinai, que significa as leis, e o próprio céu, né, a lei e a promessa. A Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Os escravos e os livres. A mulher que dá frutos e a estéril. Aquele que persegue e o perseguido,
a expulsão e o herdeiro. A igreja judaica é escravizada e a igreja cristã é livre. Então você vê quantas comparações, né? Quantas coisas que estão paralelas aí no texto sobre ser escravo e ser livre, nós podemos extrair, né, desse texto de Gálatas 4. Bom, concluindo, né, nossa aula de hoje, o apóstolo Paulo apresenta, né, em resumo, em síntese, a história da salvação, da graça, a história de Abraão e seus 2 filhos, Ismael e Isaque. O primeiro, Ismael, era o filho da escrava, filho da Agar, filho da carne. O segundo, né, Isaque, era filho da esposa dele, da mulher livre, que era Sara, filho da fé, filho da promessa, do Espírito. Portanto, Isaque era o herdeiro. Então, sem dúvida, esta ideia é repetida de várias maneiras ao longo desse texto de Gálatas que nós vimos, com os paralelismos do slide anterior. O apóstolo Paulo explica à igreja que a história acima foi como uma alegoria, como uma comparação. Então, isto é, há nela, nessa história, um sentido que vai além da letra, além daquilo que nós estamos só lendo, né? É mais do que simplesmente um fato histórico. Nessa história de Abraão com Sara, com Agar, há um sentido espiritual. Agar e Sara apontam para os 2 concertos, ou seja, apontam para as 2 alianças. Uma aliança que Deus fez lá no Monte Sinai com Moisés, com a lei, é Agar. E a outra aliança aponta para quê? Para a graça, o período da graça, período de Jesus, né? A fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, é a nova aliança. E o 24, né, diz, porque essas mulheres são 2 alianças. A aliança antiga, sob a lei, e a aliança nova do sacrifício de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo faz uma junção, um link, né, da história lá de Gênesis, de Sara, com o texto do profeta Isaías, que está em 54:1. Qual que é o texto? Alegra-te, ó estéril, porque mais são os teus filhos do que os filhos da outra. Né? Quem são os filhos? Somos nós, né? Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que têm fé na palavra de Deus. Então somos herdeiros das promessas, pertencemos à nova aliança ao invés da velha. Somos livres e não escravos. O grande desafio é viver a liberdade da nova vida em Cristo, conscientes do quê? Dos privilégios e das responsabilidades. Aquilo que a gente tem falado, tem aprendido. O nosso grande desafio é o quê? É saber que nós temos liberdade, que nós somos livres para viver uma nova vida em Cristo. Só que nós temos que ter consciência de quais são os nossos privilégios, mas também temos que ter consciência de quais são as nossas responsabilidades, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais, né, da palavra aí de Gálatas. Paulo reafirmando mais uma vez que nós somos filhos da promessa, nós somos livres e não escravos a vivermos debaixo da lei. Nós temos que viver aprendendo a palavra de Deus e sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Tá, pessoal? É isso. Vamos estar orando para finalizar a aula. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse tempo contigo, por mais esses minutos na tua presença. Que a tua palavra realmente venha fazer moradia em nossas vidas, em nosso coração. Que a cada dia nós possamos aplicar ela, Senhor, possamos viver ela, possamos ensinar ela a outras pessoas, possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, ó Deus, e o Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana, que eu possa nos proteger, nos guardar, nos livrar, Senhor, realmente dos perigos, dos males, Senhor, das enfermidades, de tudo de ruim que possa acontecer conosco e a nossa família, ó Deus. Senhor, envia os teus anjos, dê ordem a eles para acampar ao nosso redor, ó Pai, e que nós possamos a cada dia te louvar e te adorar acima de todas as coisas. O que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal, é isso aí. Não esqueça de dar o joinha no vídeo, compartilhar com outras pessoas.
e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço, um grande beijo a todos.